Olá, amigos. Quero compartilhar uma reflexão na Palavra de Deus. Quando uma pessoa morre sem estar justificada pela fé em Cristo Jesus, ela morre separada de Deus e permanecerá separada de Deus para todo o sempre, porque Deus é santo e não pode ter comunhão com aquilo que é profano, pecaminoso, porque quando a pessoa rejeita a obra do Senhor Jesus, que sendo Deus se fez homem, cumpriu a lei, assumiu os nossos pecados em seu ser e derramou seu sangue, pagando com a sua vida na cruz do Calvário pela nossa redenção. Quando nós cremos na morte expiatória de Cristo Jesus e na sua ressurreição dentre os mortos, que ocorreu ao terceiro dia, pelo poder de Deus o Pai, somos justificados. As nossas culpas que foram transferidas para Ele nos são perdoadas, removidas e somos justificados. Infelizmente, milhares de pessoas rejeitam o único Salvador, o Senhor Jesus. E quando elas morrem, quando os seus olhos se fecham, os seus órgãos param de funcionar, o Espírito, que é o fôlego de vida, torna para Deus. O corpo é sepultado, porém a alma, que é a nossa essência interior, a alma é aonde estão armazenados a nossa memória, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, as nossas alegrias, tristezas, sonhos, ansiedade, tudo o que nós somos interiormente. A nossa alma jamais será extinguida, jamais deixará de existir. E quando a pessoa morre sem salvação, imediatamente após a sua morte, a alma sai do corpo, que é velado, sepultado e acaba se decompondo. Já a alma, a essência interior, passa a ter uma visão do mundo espiritual e ela vai ver os anjos caídos a quem ela serviu, seja diretamente através da fé, da prática de religiões pagãs, servindo a entidades, ou através do pecado que ela praticava, porque quando a pessoa pratica o pecado, ela está servindo a um demônio que está agindo na sua vida e a aprisionando na prática daquele pecado. Jesus disse em João 8 que aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. Então, a pessoa morre, a alma sai, ela vai olhar e vai ver o mundo natural e o espiritual. Então, ela vai se deparar com demônios, seres pouco maiores do que o homem, 2 metros e alguma coisa, com uma aparência tenebrosa, horrível. E esses anjos a segurarão
contra a sua vontade e a levarão ao centro da Terra. Cientistas dizem que a temperatura no centro da Terra se aproxima dos 6.000 graus Celsius, semelhante à temperatura da crosta solar. No centro da Terra há lava, semelhante à dos vulcões. Também há enxofre. Qual seria a localização do que nós chamamos de inferno? Mas no grego é chamado de Hades, mundo dos mortos, e em hebraico Sheol. Tem um versículo de Provérbios que diz, Provérbios 15, 24: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então, a alma que morre sem Jesus, ela é levada por demônios ao centro da terra, a um lugar chamado Hades ou Sheol. No Brasil chamamos inferno, aonde há fogo. Esse lugar não foi criado para os seres humanos. A Bíblia diz que ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Veja Mateus 15, Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. As Escrituras nos dão a entender que o inferno, Hades ou Sheol, fica no centro do planeta Terra. É um lugar físico e espiritual, aonde imediatamente após a morte, a alma dos ímpios que morreram sem ser justificados por Jesus Cristo são levadas por demônios. E lá, nesse momento, existem bilhões de almas. Elas estão acordadas, elas estão conscientes, elas sabem quem são, onde estão e lembram de tudo aquilo que fizeram quando no seu tempo de vida aqui na Terra. Elas lembram de tudo aquilo que praticaram, das suas palavras, dos seus pecados, de suas mentiras, de seus vícios, da sua idolatria, do seu adultério, da sua prostituição, das suas maldades. E lá elas estão em tormento. Ali o sofrimento é sem mistura. Não há uma gota de alívio. Aqui na terra, mesmo o ímpio, quando sofre, o seu sofrimento tem mistura. Quando ele dorme, por exemplo, ele está descansando. Se ele tem uma dor, há medicações que amenizam a dor e o sofrimento. Quando
se passa por problemas emocionais, psicológicos, a pessoa pode conversar e desabafar com um amigo, ou mesmo ir a um psicólogo, fazer terapia. Ela encontra meios de amenizar a sua dor. Porém, a pessoa que morre sem Jesus e desce ao Hades, ao inferno, ela se vê na mais completa solidão. Lá não existem grupos que se unem para se ajudar. Cada alma está presa em seu próprio tormento, individualmente sofrendo por conta dos seus pecados e de sua rejeição a Cristo Jesus. Então, a pessoa vai lembrar da sua vida, do pecado que praticou, das oportunidades que teve de se arrepender, de se voltar para Deus. Ela vai lembrar das vezes que ouviu a palavra de Deus, das vezes que o Espírito Santo falou à sua alma, a chamando a abandonar o pecado, a se arrepender, e de quão duro ela foi, rejeitando, deixando para o amanhã. E antes que ela tivesse a oportunidade de no amanhã se arrepender, sua vida foi ceifada e ela se viu no tormento do Hades. Lá ela não vai ter um amigo sequer. Lá ela não vai ter alguém que lhe dê um abraço, que aperte a sua mão, que lhe diga uma palavra de fé, ânimo ou esperança. Aqui, por pior que sejam os problemas, você encontra alguém que te traga uma palavra de fé, de ânimo, de esperança. Por pior que seja o teu momento, você sabe que aquele momento ruim vai passar, como momentos ruins do teu passado já ficaram para trás. E você se consola na esperança de no amanhã viver dias melhores. Você dorme e diz: amanhã é um novo dia, é uma nova oportunidade de eu lutar pelos meus objetivos, de eu resolver os meus problemas. Mas a pessoa que morre sem salvação e é levada ao Hades por demônios, ela não tem esperança. Ela não tem uma palavra de conforto, um abraço. Ela está em desespero, sem esperança, sem saída. Não há conforto, não há consolo. A dor, o sofrimento é sem mistura. Não há um segundo só de paz, de alegria, ou que ela encontre esperança. Por isso, ela se desespera, porque os sentimentos que ela tinha quando em vida se mantêm vivos na sua alma, seja ódio, desejo de vingança, seja fissura por drogas. Milhares de pessoas que eram viciadas, por exemplo, elas mantêm a fissura pelo desejo das drogas. Elas sentem aquele desejo que as tortura, que quando em vida faz as pessoas roubar, matar, vender os móveis de casa, a própria roupa, para ter a droga.
a pessoa vai ter esse desejo, essa fissura que jamais será saciada. Então, é um tormento psicológico. Imagine uma pessoa depressiva. Agora você aumenta isso em inúmeras vezes. Essa é a condição de todos aqueles que morrem sem haverem entregues suas vidas a Cristo Jesus. Solidão, trevas e chamas, remorso por tudo aquilo que elas fizeram de errado e não têm a oportunidade de consertar. Elas não estão arrependidas, porém elas sentem remorso, elas gritam de dor e sentem sensações que nós, quando em vida, sentimos, como calor, sede, fome. Jesus, quando nos trouxe a revelação de Lázaro e do rico, que está na palavra de Deus, em Lucas, do versículo 19 ao 31. Lucas 19 ao 31. Ele fala sobre uma história real de um homem chamado Lázaro, que morreu sem salvação. Aliás, Lázaro era o mendigo que morreu salvo. O rico é que morreu sem salvação. E ele estava em tormentos nas chamas do inferno, no Hades ou Sheol. E ele lembrava da sua vida na terra, dos irmãos, e ele sabia quem era e aonde estava e o porquê estava, por conta do seu pecado. Então, no inferno, as almas, elas sabem aonde estão, elas sabem quem são, elas estão na solidão, atormentadas por sentimentos. Elas, por exemplo, têm raiva se foram traídas, se foram enganadas, elas continuam com um ódio e um desejo de vingança que as corrói. Paixões não correspondidas ou ainda correspondidas, mas que não podem ser mais supridas, vividas. E a sede, você já sentiu sede? Quase que nós não sentimos sede real. Mas imagina uma pessoa no deserto, num calor de 50 graus, debaixo de um sol quente, acaba a água e ela ali perdida, caminhando, desidratada, suando, perdendo o líquido do seu corpo a cada minuto, e ela fica com sede, uma sede desesperadora. A alma daqueles que partem sem salvação tem uma sede inimaginável. O rico, o qual o Senhor Jesus relatou na passagem do rico e de Lázaro, que não se trata de uma parábola, mas de um fato real, verídico, ele se humilhou, pedindo para Abraão permitir que Lázaro, com o dedo, molhasse em água e lhe desse para refrescar a sua boca, porque, segundo ele estava atormentado naquela chama, nas chamas do inferno. Você imaginou uma pessoa que, quando em vida, bebeu vinhos caros, tinha água pura, limpa,
para beber, comia o melhor da terra e agora está com tanta sede, desesperadamente com sede, a ponto de se humilhar por uma gota de água. A água que você bebe, o ar que você respira, a roupa que te cobre, o vento que te refresca, tudo isso é graça de Deus. E no Hades não há uma só gota da graça de Deus, só dor e tormento. Por isso que o Senhor Jesus disse que lá há choro e ranger de dentes continuamente. Há dezenas e dezenas de anos, quando os soldados estavam em guerra e eram feridos e precisavam de uma amputação para não morrer, tinham que amputar um dedo, uma perna, um braço, um pedaço da mão. Eles não tinham anestesia, então eles davam alguma bebida alcoólica para a pessoa ficar um pouco dopada e colocavam na boca panos, porque a dor que essa pessoa sentiria é tanta que ela iria ranger os dentes. E o Senhor Jesus disse que no inferno há choro contínuo e incessante, acompanhado de ranger de dentes, ou seja, há uma dor contínua, incessante, e não há esperança de alívio, não há esperança de que essa dor e esse tormento vai passar. Imagina o calor, a queimação, a ardência, a sede desesperadora. O corpo da pessoa não está no Hades, no pós-morte, mas a alma sente sensações semelhantes à que ela sentia no corpo quando em vida. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer o curativo de uma pessoa que havia amputado a perna. Ela estava deitada na cama e ela estava reclamando que doía o pé. Ela não conseguia ver por estar deitada, mas o pé dela já havia sido amputado no dia anterior e eu tive que administrar a medicação na veia para que ela tivesse o alívio que já não existia. Era uma dor mental, ela sentia uma dor real, só que era uma dor nas terminações que ela tinha no cérebro, porque o pé já não existia, havia sido amputado. Então, no inferno, mesmo a pessoa não estando em corpo, apenas a alma, ela vai ter consciência de existência e as sensações que tinha quando em vida, como toque, calor, sede, fome, os viciados, fissura pelas drogas, sentimentos que vão ser ampliados, que vão ser vividos e revividos na mente da pessoa, que vai ficar ali revivendo sentimentos de coisas que viveu quando em vida, como desejo de vingança, ódio, paixões, fissura por drogas, por sexo, desejo de vingança, e ela não vai ser saciada. Vai ser um tormento incessante, sem nada que amenize, sem remédio, sem um amigo, sem um abraço, sem uma noite de sono, gritando
o lugar aonde mais se clama não é na igreja, é no Hades. São gritos incessantes. Imagina estar em um lugar aonde se está cercado por bilhões e bilhões de pessoas que estão gritando, chorando, rangendo os dentes, desesperadas, sem poder amenizar a sua dor, sem ter alguém para desabafar, se culpando, sabendo que está ali porque mereceu, porque fez por onde, e na expectativa de algo pior. Por quê? Porque o Hades, Sheol ou Inferno, não é um lugar definitivo, é como uma sala de espera. Quem morre sem salvação, desde a geração de Adão, o primeiro homem, vai para o Hades, nestas prisões espirituais no centro da terra. Só que depois do reino messiânico milenar, o Senhor Jesus, ele vai retornar com a igreja glorificada, vencer o anticristo, o falso profeta e os seus exércitos, julgar as nações e restaurar a terra, dando início a um reino de 1000 anos, em que ele governará todas as nações e povos da terra, com o auxílio da igreja já glorificada, que estará entre as nações como reis e sacerdotes, servindo a Cristo, que morará em Jerusalém e dali com cetro de ferro regerá todas as nações. No final, o diabo será solto, porque ele será preso no início do milênio, na segunda vinda do Senhor Jesus, mas no final do milênio ele será solto por pouco tempo, enganará as nações que se voltarão contra Cristo, porém descerá fogo dos céus e os consumirá. A terra que hoje vivemos virará uma bola de lava e tudo aqui será destruído. E então terá o juízo final do grande trono branco, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 16. Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, o Senhor Jesus, que não será mais o advogado, mas o justo juiz, que julgará não apenas homens ímpios que viveram desde Adão até o final do milênio, mas também Satanás, todos os demônios serão julgados antes de serem lançados no lugar final, que é o Geena, o lago de fogo, aonde não apenas a alma dos homens ímpios será lançada, mas o corpo e a alma, porque antes do trono branco, a alma que está no Hades vai se unir ao corpo, que será levantado do pó da terra, e será um corpo inextinguível, que jamais deixará de existir. Não será glorificado, mas será um corpo que jamais deixará de existir. Eu não digo imortal, porque todos os que estão desligados de Deus estão mortos. Tem pessoas que morreram fisicamente, como Paulo, Davi,
Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros, mas eles estão vivos espiritualmente porque estão ligados a Deus. Mas quem está vivo, mas desligado de Deus, está morto. Só tem vida física, biológica, mas não tem a vida eterna. Então, no final do milênio, as almas que estão no Hades, no inferno, vão se unir ao corpo. E no espaço, porque já não haverá terra. A terra vai ter sido destruída por fogo, como diz lá em Pedro, que os tesouros deste mundo estão sendo guardados para serem destruídos pelo fogo no dia do juízo. Então, a alma que está lá no Hades, em tormento, vai se unir ao corpo e vai se apresentar diante do grande trono branco. Uma reunião terrível, aonde estarão bilhões de pessoas de todas as gerações, desde a geração de Adão até aqueles que viveram durante o reino messiânico milenar. A igreja não estará ali para ser julgada, porque a igreja já tem a vida eterna, ela já foi glorificada, já reinou com Cristo o milênio. Ela estará ali como testemunha de acusação e também para julgar os demônios, porque em Corinto, quando os irmãos estavam processando um ao outro, Paulo disse: por que vocês se processam buscando justiça com um juízo humano? Vocês não sabem que nós, os cristãos, julgaremos até os anjos? Não os anjos fiéis, mas os demônios, os anjos que se rebelaram contra Deus, serão julgados pela igreja no grande trono branco, bem como os ímpios que morreram sem salvação. Como que será? Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Branco significa justiça. O que está sobre o trono, o Senhor Jesus, julga com justiça. Ele não vende a sentença como os juízes desta terra. E da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, porque após o milênio a terra será destruída. Deus fará nova terra, e o céu descerá e se unirá a essa nova terra. E vi os mortos, aqui aqueles que morreram sem salvação desde Adão, bilhões e bilhões de seres humanos, que estarão ali, não apenas a alma, mas o corpo e a alma que ressuscitou para o juízo do grande trono branco. E vi os mortos, grandes e pequenos. Aqui eu quero fazer uma observação. Grandes, alguns teólogos dizem que grandes significa os anjos caídos, porque a palavra de Deus nos revela que Deus fez os anjos pouco maior do que os homens, em estatura. Então, também se entende que são aqueles que foram grandes entre os homens, ricos, famosos, autoridades. Mas eu creio que faz sentido referir-se a grandes neste texto como sendo os anjos caídos. E pequenos, aqui pequenos seriam os seres humanos, que têm menor estatura comparado aos anjos. Os salvos não estarão aqui neste momento para serem julgados, só aqueles que morreram sem ser justificados pela fé em Cristo Jesus, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além, ou o Hades, o inferno, ou o Sheol, deram os mortos que nele havia. Então, esses bilhões de almas que agora estão em tormentos no Hades, no Sheol ou inferno, como você preferir chamar, se refere ao mesmo lugar, um lugar de tormento, pós-morte para o ímpio. Ele vai expulsar a alma dos ímpios, que vai receber o corpo e vai se apresentar diante do grande trono branco. Então os livros que registram as obras de cada ser humano serão abertos. Por isso que o Senhor Jesus disse que não se deve fazer nada em oculto, porque os segredos mais ocultos dos homens será revelado e será no grande trono branco, neste momento, nesta ocasião. E todos os pecados secretos que os homens conseguiram ocultar será revelado, e cada um será julgado e condenado segundo as suas obras. Embora todos que estão ali serão lançados no lago de fogo para todo o sempre, a medida de dor e de tormento vai ser diferente. Quem mais conheceu a palavra de Deus e mais teve oportunidade de salvação e rejeitou, e somado aos pecados que praticou, maiores açoites sofrerá, maior tormento, maior dor terá na eternidade. Aquele que menos pecou, aquele que menos teve conhecimento da palavra de Deus, embora também vai estar neste lugar de tormento, de dor, de horror, será menor do que aqueles que tiveram mais oportunidades. Então, depois do julgamento, o diabo, todos os demônios e todos os homens que morreram sem salvação serão lançados. Os homens terão o corpo indestrutível e a alma, saberão quem são, lembrarão da vida que viveram e se verão no Geena, no vale de Hinnom, por todo sempre. O lago de fogo, a palavra usada para se referir ao lago de fogo é, em hebraico, Geena. Havia em volta de Jerusalém um vale que existe até hoje, e no passado reis como o rei Manassés e o rei Acás sacrificaram os seus filhos bebês a um deus pagão chamado Moloque, que tinha a cabeça de boi e o corpo de homem, e na região do ventre havia um buraco onde tinha fogo, e as crianças eram colocadas ali vivas, oferecidas ao deus Moloque. Eles acreditavam que eles teriam prosperidade, por isso eles sacrificavam os filhos a Moloque. E no momento do sacrifício tocavam-se tambores, porque eles não suportavam ouvir o grito das crianças. Tempos depois, esse lugar se tornou um lixão, aonde eram levados animais que morriam e entravam em decomposição, e também o corpo de seres humanos que morriam como marginais, criminosos, e eram colocados junto do lixo que era retirado da cidade. E esse material se decompunha junto do corpo de animais e de pessoas, e eles lançavam
enxofre que ajudava a queimar. Então, dia e noite, tinha lixo junto de cadáveres humanos e de animais queimando sem cessar. E o Senhor Jesus usou esse lugar, o Vale de Rinom, para dar exemplo de como seria o Geena, o Lago de Fogo, um lugar onde há fogo que nunca se apaga, choro e ranger de dentes, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, um lugar de tormento eterno, um lugar aonde o corpo não deixa de existir. Quem estiver no lago de fogo vai desejar que o fogo consuma o seu corpo e ela morra, deixando de existir, mas ali já é a morte. A pessoa vai estar em tormentos pelos séculos dos séculos, sem fim, sem chance de salvação. E haverá lá na glória, na Nova Jerusalém, na habitação dos salvos, que terão um corpo glorificado, que jamais sofrerá o dano da segunda morte, que jamais estará sujeito ao pecado. Haverá um lugar aonde aqueles que desejarem poderão olhar e enxergar o corpo em sofrimento dos ímpios. É algo terrível, é algo inimaginável. Isaías 66, versículo 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a humanidade. Então, há esperança para você que está vivo, mesmo que você esteja distante de Deus, em pecado. Hoje há tempo de salvação. Arrependa-se do teu pecado. Não troque a vida eterna em Cristo Jesus pelos prazeres passageiros que esse mundo oferece. Abra mão daquilo que a palavra de Deus condena. Perca amigos, dinheiro, acesso a rodas. Perca o que for preciso, só não perca a tua salvação. Somos como peregrinos e forasteiros. A vida passa muito rápido. Entregue a tua vida hoje. Aceite o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Peça perdão pelos pecados que você praticou. Peça para que Ele seja o Senhor da tua vida, para que o Espírito Santo habite em você e te ajude a andar em novidade de vida. E Ele vai perdoar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que não teve o seu nome achado inscrito no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Já estou encerrando essa palavra. O mar, Apocalipse 20, versículo 13, para mim concluir a leitura. Vou ler a partir do 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quando você se arrepende, o sangue de Jesus cobre os teus pecados e eles são apagados e já não poderão mais testemunhar e pesar contra você.
O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, porque quem tem que ser lançado já foi, e aqueles que foram salvos jamais sofrerão o dano da segunda morte. Por isso que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo, porque não precisará mais do Hades, do local onde a alma do ímpio está agora, porque vai ser retirado de lá para ser julgado e enviado ao lago de fogo, que será bem pior do que o Hades. O Hades, aonde estão agora, é terrível. O lago de fogo no porvir será pior. O próprio inferno será lançado no Geena, no lago de fogo. E lá estará o diabo, todos os demônios e todos os que não tiveram um nome escrito no livro da vida. Olha só o que diz ali no Apocalipse 21:8, na mesma página. Quanto, porém, aos medrosos que não tiveram coragem de assumir a fé em Cristo para não sofrerem retaliação, incrédulos, os que não acreditam na obra de Jesus e na palavra de Deus, aos abomináveis, tem relação sexual com pessoas do mesmo sexo, como animais ou familiares de primeiro grau, como irmãos ou pais, homicidas, que são os assassinos que não se arrependeram, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, entregue-se a Jesus, que Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, e você não será condenado nem ao Hades, nem ao Geena, nem ao inferno, nem ao lago de fogo. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe essa palavra, inscreva-se no nosso canal. Isso nos incentiva e nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu deixo um abraço. Que Deus te abençoe.